Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, estamos dando início a mais um programa sobre o livro O Consolador. O livro O Consolador tem autoria espiritual de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Como vocês sabem, ele é dividido entre ciência, filosofia e religião. E nós estamos agora na parte da religião, e dentro de religião é tudo muito bem dividido, né, por Emmanuel. Dentro de religião estamos em espiritismo. E hoje estamos iniciando o que se refere à preparação. Então, estamos aqui, eu e Maria Antônia, agradecemos a todos que estão aí conosco e, como é de costume, vamos nos harmonizar, né? Vamos ficar em paz e nos harmonizar em mais esse estudo, nessa reflexão que não é só para o nosso conhecimento intelectual, é para o uso na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, vamos fazer uma harmonização. Então, que todos nós possamos estar em paz com aquele sentimento que nos eleva ao nosso Pai, pela gratidão do dom da vida, ao nosso mestre, nosso irmão maior, governador desse planeta terreno, Jesus Cristo, que cuida de cada um de nós, pessoalmente e através de todos os seus prepostos, aos quais também agradecemos. Temos muito a agradecer. O sentimento de gratidão o tempo todo, porque tanta ajuda nós recebemos, tantos momentos e tantas oportunidades na nossa vida para a nossa evolução. E vamos dar início, então, a essa reflexão do dia com a oração simples, a oração que o nosso mestre nos ensinou há muito tempo atrás. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, por nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, e que assim seja. Então, estamos dando início, né, a mais esse programa com a questão 392, que é relativo ao item preparação e que vai ser feita a leitura e as considerações pela Maria Antônia. Então vamos lá para a pergunta 392, feita pelo grupo de Pedro Leopoldo e que foi encaminhado a Emmanuel. E ele então nos responde. Mas vamos primeiro à pergunta 392. Pode contar um médium de maneira absoluta com os seus guias espirituais, dispensando os estudos? E ele então nos responde: os mentores de um médium
por mais dedicados e envolvidos, ou seja, transformados, né? Não lhe poderão tolher a vontade e nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delitoso e obscuro, conquistando méritos novos. O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Se um médium espera muito dos seus guias, é lícito que seus mentores espirituais muito esperem do seu esforço. E como todo progresso humano, para ser continuado, não pode prescindir de suas bases, já edificada no espaço e no tempo, o médium deve entregar-se ao estudo sempre que possível, criando o hábito de conviver com o espírito luminoso e benéfico dos instrutores da humanidade, sob a égide de Jesus, sempre vivos no mundo por meio dos seus livros e da sua exemplificação. O costume de tudo aguardar de um guia pode transformar-se em vício detestável, infirmando as possibilidades mais preciosas da alma. Significa eliminando as possibilidades mais preciosas da alma. Chegando-se a esse desvirtuamento, atinge-se o declive das mistificações e das extravagâncias doutrinárias, tornando-se o médium preguiçoso e leviano, responsável pelo desvio de sua tarefa sagrada. Bom, então a pergunta está clara, né? De se pode contar um médium de maneira absoluta, com os seus guias espirituais dispensando o estudo. Nós que estudamos, nós que nos preocupamos com a mediunidade, que nos dedicamos ao estudo da doutrina espírita em primeiro lugar, e especificamente da mediunidade, nós sabemos que nós não podemos dispensar o estudo, que o auxílio da espiritualidade, ela está presente em todos os momentos da nossa vida, mas que tudo que nos acontece é uma escolha nossa e tem muito a ver com nossos esforços de autoiluminação, como a gente já viu em outros capítulos aqui, né? Mas ele fala que os mentores e o médium, por mais dedicados que eles sejam, eles não poderão agir sobre o médium e ele contar o tempo todo, o médium contar o tempo todo só com a ação do espírito, seu mentor. Por quê? Porque ele não vai progredir se ele ficar contando só com os espíritos mentores. Os mentores têm suas tarefas, têm seus trabalhos, e eles são suporte, eles não são condutores do médium, porque o médium é que tem que se conduzir, e se conduzir pelo próprio esforço, né? Então, ele não vai tolher a vontade de um médium, e nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida. O que ele quer dizer com isso? Que o médium tem suas experiências, e que essas experiências todas levam o médium ao progresso. Na condição de médium, ele precisa progredir, e a mediunidade, como nós já vimos, é uma tarefa dele, é uma oportunidade de aprendizado. Se ele, espírito, não se empenha para isso, como espírito encarnado não aproveita esse exercício da mediunidade para o seu crescimento, como que ele vai progredir? Então, os mentores espirituais não interferem na vida que o médium escolhe viver. Por isso, que se o médium tem consciência da sua responsabilidade e exercita sua mediunidade com responsabilidade, os espíritos estarão sempre intuindo, sempre ajudando, mas não vai fazer por eles, e nem tampouco vai conduzi-lo,
como se ele fosse, o médium fosse uma marionete do médium. Agora, para que o médium possa cumprir, né, a sua tarefa de medianeiro e ser um bom médium, ele precisa estudar, ele precisa se educar. Por isso, modernamente, todas as casas espíritas oferecem curso para estudo da mediunidade. Porque nós sabemos que a mediunidade é um processo natural. O seu mecanismo precisa ser entendido para que nós possamos utilizá-la de maneira correta, para que não sejamos, muitas vezes, vítimas de espíritos malfeitores. E aí ele fala que o médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todo instante pela sua própria autoiluminação. É o que nós acabamos de falar agora, né? Que é o médium que decide se ele vai e ele quer se autoiluminar ou não. Porque os seus mentores estão auxiliando, mas o esforço para a autoiluminação tem que ser dele. E esse esforço se dá pelo estudo, pelo trabalho, pela dedicação ao fenômeno não, ao processo, né, da sua autoiluminação. Daí ele fala somente desse modo, poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada. Que tarefa é essa? A tarefa da mediunidade. E ele fala, se um médium espera muito dos seus guias, é lícito que seus mentores também esperem muito do esforço do médium. É verdade, é mão dupla. Se os mentores espirituais nos auxiliam na condição de médiuns, nós temos que nos esforçarmos. Nós temos que fazer a nossa parte, que é o empenho de nós melhorarmos. Por quê? Para que não sejamos vítimas de espíritos malfeitores, para que não conduzamos a nossa mediunidade por um caminho ruim, por um caminho da imoralidade, por um caminho que dificulte o nosso progresso espiritual. E daí ele continua, né, que o costume de tudo aguardar de um guia pode transformar-se em um vício detestável. Pode mesmo. Há pessoas que acham que tudo depende do médium. E o que acaba, depende do guia. E o que está acontecendo com isso? Primeiro, o nosso mentor espiritual, a própria palavra fala guia, porque é alguém que vai mostrar, vai guiar, mas de fato, quem decide, quem vai fazer o caminho é o médium, não é os mentores espirituais. E aí, ficar só dependendo dessas instruções, dessa, entre aspas, né, desse guia, muitas vezes o médium, por ser mal educado, por ser descuidado, por acreditar que tudo é o mentor que está ali fazendo as orientações, que está ali intuindo, ele pode ser mal dirigido, porque ele pode ser vítima de espíritos zombeteiros, de espíritos malfeitores, de espíritos que querem o fracasso dele. E ele começar a fazer bobagem, achando que está fazendo com orientação do seu mentor. Então, é muito importante isso que o Emmanuel nos traz, né? E ele fala, chegando-se a esse desvirtuamento, atinge-se o declive das mistificações, das extravagâncias doutrinárias, tornando o médium preguiçoso e leviano, responsável pelo desvio da sua tarefa sagrada. Não precisa dizer mais nada, está aqui no último parágrafo as consequências de quem age de maneira irresponsável com a sua mediunidade sem estudo. Passo a palavra para você, Doni, já falei muito. Na casa espírita tem uma fala, né? Trabalhador que não estuda, dá trabalho. É verdade. Então, realmente, né, é estudo, é disciplina, essa evangelização, né, essa evolução do médium para que ele tenha um trabalho, uma cooperação maior. Né? Posso ir à frente, Maria Antônia? Isso. Questão 393. Então, vão ser 3 questões a respeito de obsessão. Tá? Aí,
Primeira, da questão 393. Como entender a obsessão? É prova inevitável ou acidente que se possa afastar facilmente, anulando-lhe os efeitos? Vamos lá para a resposta de Emmanuel. A obsessão é sempre uma prova. Então, resposta direta. Qual é a primeira? Como entender a obsessão? É prova inevitável ou acidental? Prova. É sempre uma prova, né? Nunca um acontecimento eventual, né? Como nós dissemos, né? Ele é frequente, né? É uma perseguição, ali, nas menores quedas que a gente tem, a entrada do obsessor. Então, outra resposta. Nunca um acontecimento eventual. Você passou no ponto do ônibus lá, tinha um espírito lá, ele achou que não vou obsediar essa pessoa aí, te segue. Não, isso acontece de formas eventuais, mesmo do jeito que ele, vamos falar, embarca em você, ele desembarca num dado momento, né? A obsessão, não, ela tem histórias de outras reencarnações e tudo, né? É uma perseguição, né? Estou sabendo pelos livros, alguns, de reencarnações e reencarnações não resolvidas de ambas as partes. Dando sequência. No seu exame, contudo, precisamos considerar os méritos da vítima e a dispensa da misericórdia divina a todos os que sofrem. É uma prova, sim, mas também, né, no nosso, a vítima se cuida, se procura resolver essas questões, haverá, sim, pela misericórdia divina, a solução disso. Mas vamos em frente. Para atenuar ou afastar os seus efeitos, é necessário, desculpa, está escrito aqui, é imprescindível o sentimento do amor universal no coração daquele que fala em nome de Jesus. Então, naquele nosso trabalho, né, de resolver essa questão da obsessão, né, o sentimento do amor universal no coração daquele verdadeiro, né, em nome de Jesus. Não bastarão as fórmulas doutrinárias vazias, né, palavras que não têm nenhum efeito, né? Já foi falado na anterior. Amor universal no coração. É indispensável a dedicação pela fraternidade mais pura. Dedicação porque é um processo longo, né? Não se pode dar folga, é o tempo todo. Aquele que está num processo de obsidiação, ele precisa estar alerta o tempo todo. E de que forma? É indispensável a dedicação pela fraternidade mais pura. Os que se entregam à tarefa da cura das obsessões precisam ponderar, antes de tudo, a necessidade de iluminação interior do médium perturbado, porquanto na sua educação espiritual reside a própria cura. É conosco. Aqui a questão é com o médium perturbado que passa por isso. Mas a obsessão, ela ocorre o tempo todo, pode ocorrer com diversas pessoas, não médiums, né? Logicamente, e praticamente é o mesmo remédio, né? O mesmo remédio. Agora, para o médium, né? Aquele que é o intermediário em comunicações, isso realmente, a gravidade, ela é maior ainda, né? Então, vou voltar nisso daqui. Os que se entregam à tarefa da cura das obsessões precisam ponderar, antes de tudo, pesar, né? Antes de tudo, a necessidade de iluminação interior do médium perturbado. É o preparo, a evangelização, esse crescimento que foi falado na questão anterior, né? Do médium realmente estar preparado para esse momento, né? Se a execução desse esforço não se efetua, né? Tende cuidado. Por quê?
então os efeitos serão extensivos a todos os centros de força orgânica e psíquica. São as doenças que acabam sendo causadas, né? Como ele diz aqui, do corpo e da mente, né? Nós vamos ter uma questão aí sobre se pode provocar doenças mentais, né? Vamos deixar para o momento da pergunta, né? O obsidiado que entrega o corpo sem resistência moral, não é uma resistência física, né? Olha, eu sou fortão, eu posso. O forte que eu falo, né, de corpo. Não é aí que está a resistência. A resistência está na nossa moral, né? Que já foi falado anteriormente, moral elevada, evangelização, o estudo, que vai construindo, né, essa defesa, né? Então, vamos lá. O obsidiado que entrega o corpo sem resistência moral às entidades ignorantes e perturbadas é como o artista que entregasse seu violino precioso a um malfeitor, o qual um dia poderá renunciar à posse do instrumento que lhe não pertence, deixando-o esfacelado, sem que o legítimo dono, né, mas imprevidente dono possa utilizá-lo nas finalidades sagradas da vida. Então, Emmanuel usa, né, um objeto, né, lógico, um violino. Violino, quem tem, é o músico, é onde ele se expressa, onde ele se manifesta, mas que ele entrega, né? Entrega, como foi dito um pouco acima, se entrega a uma situação e o próprio corpo, e aí todas as consequências, né? Que dá, inclusive, fora todas as dificuldades que ele vem a ter, só fazendo uma parte. A parte de obsessão, né, dentro do estudo, por exemplo, do livro dos médiuns e tantos outros livros, ocupa mais de um livro, tá? E aqui nós estamos respondendo 3 perguntas sobre obsessão e procurando, né, só trazer à tona a parte, assim, vamos dizer assim, não a parte mais, né? A parte que é importante, né? Porque se começar a puxar o que é importante, vai dar os 3 livros também, né? Então, é bastante importante para nós que somos espíritas, que acreditamos nessa comunicação, nessa nossa interação com o mundo espiritual o tempo todo, né? Essa influenciação, aí vem a obsessão, aí vem todas as consequências, né? De reencarnações, fatos não resolvidos, vem a vingança. Então, é importante que a gente conheça, sim, dentro os mecanismos da mediunidade, a questão da obsessão. E mais importante ainda, a nossa postura, seja médium, se não seja médium, qual a nossa postura para que possamos, se for necessário, como prova, como está escrito aqui, para nós que a gente possa resolver. E nós só nos fortalecemos para resolver isso, né? O nosso preparo é o estudo edifica a nossa evangelização. A evangelização ela não é só intelectual, ela está nas provas, né? Nos frutos, naquilo que é realmente a verdadeira transformação. E isso faz com que aquele que nos obsidia também entre num processo de transformação, e é esse o objetivo, né? Não é nós nos protegermos e ele... Não. Né? É um trabalho conjunto de todos envolvidos, né? Maria Antônia, foi isso que eu entendi dessa questão. A Maria Antônia, inclusive, ela dá curso, né? Participa do curso de desenvolvimento mediúnico. Então, nós estamos aqui com a melhor pessoa para que possa nos esclarecer melhor, né, sobre essas questões. Imagina, foi muito feliz nas suas explicações. E está claro, né? O Emmanuel ele traz com bastante propriedade os esclarecimentos. E essa comparação aqui com o violino foi ótimo, né? Muito bom. Eu posso ir para 394, né? Então, a 394 diz o seguinte:
será sempre útil para a cura de um obsediado, a doutrinação do espírito perturbado por parte de um espírita convicto. Olha só, a responsabilidade, hein? Ele diz assim, Emmanuel, a cooperação do companheiro vale muito e faz sempre grande bem, principalmente ao desencarnado. Mas a cura completa do médium, que é o obsediado, né, não depende tão só desse recurso. Por quê? Se é fácil, às vezes, o esclarecimento da entidade infeliz, sofredora, a doutrinação do encarnado é a mais difícil de todas, visto requisitar os valores do seu sentimento e da sua boa vontade, sem o que a cura psíquica se torna inexequível. Gente, mais claro do que isso não pode ser, né? Então, de fato, uma pessoa espírita vai contribuir muito para cuidar de uma pessoa com processo de obsessão. E essas obsessões duradouras, essas obsessões graves, né? Ajuda pelo conhecimento que a doutrina espírita proporciona, uma pessoa que tenha realmente conhecimento, muito domínio do processo, do fenômeno todo. Porém, não adianta qualquer pessoa querer ajudar uma pessoa obsidiada se ela própria não se esforçar. A gente já viu nas questões anteriores. Há necessidade da pessoa se evangelizar, dela se transformar. Por quê? Fazer um atendimento, dar as orientações, a oportunidade, às vezes, daquele espírito obsessor ser levado para uma reunião mediúnica, que muitas vezes acontece, né? Ele é levado a uma reunião, lhe é dada a oportunidade de ser orientado. Muitas vezes esse espírito obsessor nem está ali obsediando por desejo de vingança, pela maldade, porque ele quer realmente prejudicar o médium. Ele está ali porque a condição de inferioridade do médium é tão importante, é tão significativa, que acaba atraindo o espírito obsessor para perto dele. E aí, o que acaba acontecendo? Ele vai para um atendimento, ele é amparado, ele é socorrido, o espírito é socorrido, é encaminhado, mas o médium não teve nenhuma mudança, não teve nenhuma transformação. Então, o que vai acontecer? Ele vai continuar sofrendo, porque outros espíritos virão de acordo com o padrão, de acordo com o padrão de comportamento, de sentimento, de conduta do médium. Quando ele fala que a cooperação do companheiro vale muito e faz sempre grande bem, faz, principalmente para o desencarnado. Mas a cura completa do médium não depende só desse recurso, é verdade, né? Porque a cura completa, ela vai se fazer porque, às vezes, o esclarecimento da entidade sofredora é realizado, mas o encarnado é mais difícil de mudar, porque depende dos seus valores, do seu sentimento, da boa vontade, do esforço de autoeducação, porque se não for isso, ele não terá uma cura psíquica. Então, o processo obsessivo vai continuar. Afasta um espírito, aquele espírito é socorrido, mas se aproxima outros. Sem contar com o processo chamado de auto-obsessão. Às vezes, nem são entidades espirituais que estão ali presentes, às vezes é o próprio espírito encarnado que se auto-obsedia. Então, existem vários contextos que envolvem o processo obsessivo. Ele fala aqui do processo obsessivo com a presença de entidades espirituais sofredoras que leva o médium ao sofrimento. Mas o médium permite esse sofrimento pela sua falta de esforço, em primeiro lugar, pela sua falta de empenho e dedicação. Por isso que lá atrás nós falamos do esforço e do trabalho. Por quê? O esforço da autotransformação, da autoiluminação e o trabalho, porque mediunidade exige trabalho. E aqui não se trata de frequentar trabalho mediúnico, mas se trata, sim,
de trabalhar para o bem do outro, da gente sair do próprio egoísmo, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e olhar para aquele que está fora de nós. Então, por isso que se convida muito na casa espírita para o trabalho de voluntariado, para o trabalho de dedicação aos projetos da casa, porque é uma oportunidade que o médium tem de exercer o voltar o olhar para o outro e se tornar, aprender a amar o próximo. E com isso ele se liberta de si mesmo e abre oportunidade de crescimento também estudando, porque dentro da casa espírita se oferece tanta oportunidade de estudo, né? Então era isso que eu tinha para comentar e pode ir para o 395, então. A não ser que você queira acrescentar, perdão. Já sei só. Vamos para a questão 395, né? Pode a obsessão transformar-se em loucura? Resposta. Qualquer obsessão pode transformar-se em loucura, né? Uma doença mental, né? Não só quando a lei das provações assim o exige, como também na hipótese do obsidiado entregar-se voluntariamente ao assédio das forças nocivas que o cercam, preferindo esse gênero de experiências. Então, isso já foi comentado, né, na questão anterior, né, que eu mesmo falei, né, voltou, né, praticamente a mesma questão, não praticamente, pessoal, sempre tem, lógico, a sua nuance, né? Aqui é mais direto para a loucura, né? É uma das coisas, né, que se fala muito, né, dentro da doutrina, é a questão da obsediação e a sua relação com a loucura, tanto é que no passado, agora tem muito menos, muitos hospitais eram psiquiátricos, né? Eram fundações espíritas, né? Piracicaba aqui tinha, Araras tinha, uma cidade muito próxima, e algumas outras cidades, né? Que tinha épocas, tinha esse tratamento, né? Agora, voltando aqui à questão, qualquer obsessão pode transformar-se em loucura, né? A resposta. Aí ele dá duas hipóteses. Quando da lei das provações, né? Provação é algo que nós temos que aprender, é a oportunidade de aprender algo. Nossos débitos, as dificuldades que nós angariamos no passado, né? Assim o exige, como também na hipótese, aí também tem o livre-arbítrio, que é daquele que se entrega a essa situação. Como a Maria Antônia falou, né, nós convidamos, né, quer dizer, aquilo que nós somos, comportamos, fazemos, nos leva a convidar, né? Então, e nesse convite também podemos, de forma voluntária, né, é uma decisão nossa, ele falou, né, ao assédio das forças nocivas. Aceitamos e ele fala assim, preferência a esse gênero de experiência. Então, é da decisão de cada um, é um livre-arbítrio, né? Aí há um aprendizado para tudo, nada se perde, é lógico, mas, né, ficamos pensando aqui, por que fazer isso, né? O que está ocorrendo conosco com essa entrega, Sim, né? Doenças mentais, como ele falou. Então, uma pessoa que já não tem domínio sobre si, né? E acaba se entregando. Às vezes é fácil da gente fazer qualquer tipo aí de consideração errada, né? Isso chama julgamento, mas, né, nós sabemos muito bem que nas doenças mentais de algumas pessoas não tem mais como fala, não tem como evitar isso, e acaba numa reencarnação passando por isso. Mas tudo vai ser resolvido, sim, mas, né, nessa ou naquela que for, já foi, né? Ele se entrega realmente
à obsidiação e a trabalhos ridículos, né? Tem muitas manifestações a que ele é humilhado né, a fazer de forma que é inacreditável se a gente não presenciar, né? É inacreditável, mas também ocorre sim. Então, por provação ou pela decisão de cada um de nós. Maria Antônia? Olha, essa resposta dá pano para manga, mas eu acho que a gente tem que se ater realmente ao objetivo da pergunta, e ele foi muito claro, não tenho o que acrescentar. Quando eu falo dar pano para manga, porque você mesma já tangenciou essa questão quando você fala que muitas vezes o espírito, ele, até mesmo na sua escolha, a escolha é feita porque ele já tem uma fragilidade mental, ele já vem com certas tendências, com certas facilidades, ou com certas propensões, devido às características do seu caráter, às vivências anteriores, que foi fortalecendo certos traços psíquicos e favorecem para que esse espírito encarnado faça a escolha pelo caminho mais complicado, né? Usando o seu livre-arbítrio, entregando-se ao processo obsessivo. Mas eu vou para 396. Tratando-se da necessidade de preparação para a tarefa mediúnica, é justo acreditarmos na movimentação de fluidos maléficos em prejuízo do próximo? Tratando-se da necessidade de preparação para a tarefa mediúnica, é justo acreditarmos na movimentação dos fluidos maléficos em prejuízo do próximo? E a resposta dele é essa, ó. É o caso de vos perguntarmos se não haveis movimentado as energias maléficas no decurso da vida contra a vossa própria felicidade. Num orbe como a Terra, onde a porcentagem de forças inferiores supera quase que esmagadoramente os valores legítimos do bem, a movimentação dos fluidos maléficos é mais do que natural. No entanto, urge ensinar aos que operam nesse campo de maldade que seus esforços efetuam a sementeira infeliz, cujos espinhos mais tarde se voltarão contra eles próprios, em amargurados choques de retorno, fazendo-se mistério igualmente educar as vítimas de hoje na verdadeira fé em Jesus, de modo a compreenderem o problema dos méritos na tarefa do mundo. A aflição do presente pode ser um bem a expressar-se em conquistas preciosas no futuro. Se Deus permite a influência dessas energias inferiores em determinadas fases da existência terrestre, é que a medida tem sua finalidade profunda a serviço divino da regeneração individual. Essa pergunta ela é de uma característica muito profunda, muito importante, a gente tem que ler com atenção, né? Porque quando se fala na movimentação de fluidos maléficos em prejuízo do próximo, nós sabemos, e mais do que nunca hoje, nós estamos vivendo na Terra situações em que a Terra está extremamente envolvida de muitos fluidos maléficos. Mas é o que ele mesmo fala, ao longo da nossa vida, nós também nos movimentamos com as energias maléficas, em decurso da nossa vida toda, contra a nossa própria felicidade. Então, nós podemos considerar esses fluidos maléficos em função do planeta, mas nós temos que considerar em função de nós mesmos. Isso me faz lembrar hoje, Doni, da leitura que nós estudamos daquele espírito, Latour, não é? Que faz uma descrição de para quem está nos ouvindo, vale a pena ler lá no livro Céu e Inferno, Justiça Divina, a sua parte segunda, a exposição do Espírito Latour.
É muito interessante o sofrimento que esse espírito experimentou, né, após a sua desencarnação, sendo que ele teve uma carreira de experiências extremamente dolorosas, porque ele provocou muitas mortes, e ele era um espírito muito difícil. E assim a gente vê hoje na Terra, quantos espíritos enveredando por caminho do crime, da maldade, até mesmo assim, não contra um ou outro, contra vários, né, através do assassinato, através dos crimes, mas tem outros crimes muito maiores que passa como natural na sociedade, como a corrupção, o roubo da própria sociedade, né, feita aí por pessoas que são irresponsáveis com as suas encarnações. Então, são situações em que o homem vai criando condições que vai intoxicando a atmosfera, vai intoxicando o nosso planeta. E os fluidos são maléficos, sim. Nós estamos mergulhados no mar de fluidos maléficos. Mas depende de cada um de nós o esforço para não se deixar atingir por esses fluidos. E de como nós podemos fazer isso? Então, é o que ele lembra, né? Que é necessário que nós precisamos nos educar no Evangelho de Jesus, porque se nós procuramos seguir as orientações evangélicas, nós admitimos uma religiosidade efetiva na nossa vida, nós temos um outro padrão mental, uma outra conduta, nós passamos a desenvolver uma conduta ética, uma conduta moral na sociedade, de maneira que nós ficamos imunes a esses fluidos maléficos e possamos nos tornar mais resistentes, né? Já que vivenciamos a nossa vida toda pelas nossas próprias atitudes, produzindo nossos próprios fluidos maléficos, nós acabamos criando situações difíceis para nós, pela nossa própria conduta. Então, nós nos enveredamos nos nossos próprios resultados de comportamentos nossos, que são maléficos para nós, e nós vamos colher, é o resultado da causa e efeito. Nós colheremos ou nesta ou em outras encarnações, do ponto de vista individual, por isso que nós temos que nos iluminar para que nós não criemos situações mais complicadas para nós. Porque senão nós teremos que nos ver com a justiça através da nossa própria consciência. E além disso, é muito importante nós pensarmos que nós também estamos contribuindo para a sociedade, para o próprio ambiente, para o próprio globo terrestre, com as nossas experiências muito negativas. Imagine isso coletivamente falando. E hoje nós estamos passando por esse período de transição planetária, em que muitos espíritos passaram muito tempo sem poder vir à Terra para não atrasar a evolução do nosso planeta, estão chegando agora com a oportunidade para que eles possam ressarcir seus débitos, eles possam ter as últimas oportunidades de regeneração. Mas, ao mesmo tempo, se eles não se modificam, eles não trazem sua contribuição fraterna, eles podem dificultar ainda mais, e é o que vem acontecendo. Então, a gente tem uma sociedade que está um verdadeiro caldeirão de fluidos maléficos, e que recai sobre aqueles que não estão atentos, pelo contrário, que se envolvem em demasia com a questão do materialismo, que busca o prazer, que busca a satisfação imediata, que não acredita na imortalidade e, portanto, não se preocupa com o dia de amanhã, com o futuro espiritual, porque não acredita que exista a espiritualidade, não acredita na imortalidade. Quando se desencarna, vai deparar com uma realidade completamente complicada, sem contar os malefícios que já está realizando para si mesmo aqui, conquistando uma gama enorme de condições complicadas na Terra. Doni, sua contribuição? Não, está ótimo, Maria Antônia. Pelo horário, né, podemos seguir para o encerramento?
Sim, mas se você quiser acrescentar para a próxima semana... Não, mas está ótimo, tá ótimo. Tá? O que você explicou como você falou, bastante profunda, diversas colocações, mas foi muito bem explicado, sim. Tá? Então, nós estamos encerrando mais esse programa do livro O Consolador. Abaixo, no rodapé, o que nós vimos hoje, quais foram as questões, né? O contato aqui do programa, para que possam fazer perguntas, considerações, crítica, tudo será muito bem-vindo. Nós gostamos muito de responder sim, tá? Então, eu vou fechar a tela daqui a pouco, e em nome da Maria Antônia, né, estou agradecendo a todos e chamando vocês para o próximo programa. A Maria Antônia vai fazer, então, a prece de encerramento, a prece final desse programa. Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Divino Mestre, e aos bons amigos espirituais, para agradecer esses benfeitores que amorosamente nos amparam, nos inspiram, nos assistem, a fim de que possamos contribuir para o aprendizado de todos aqueles que, encarnados e desencarnados, se conectam conosco nesta tarefa de estudo. E agradecemos muito particularmente por nós próprios, Senhor, porque nós somos os primeiros a ser beneficiados nesse estudo, com a disciplina, com a necessidade de nos prepararmos para esse programa, nós somos agraciados com os ensinamentos de Emmanuel. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, e que suas bênçãos se estendam sobre toda a humanidade, sobre todos aqueles que passam por experiências dolorosas e difíceis, por aqueles que ainda não despertaram, que ainda não foram tocados pelo amor de Jesus. Que suas bênçãos, Senhor, se estendam sobre os lares de todos aqueles que estão conosco, conectados neste estudo, e sobre os nossos familiares, para que a sua paz envolva-nos e possamos ter muita confiança e fé. E com a prece que Jesus nos deixou, novamente, encerramos então esta missão, esta tarefa de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, à medida em que nós perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.